Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto às Novas. Temos connosco Catarina Monteiro, atleta, nadadora e também vereadora do Desporto e da Juventude da Câmara Municipal de Vila do Conde. Catarina, é um prazer tê-la aqui connosco e vamos começar pela parte a Catarina anunciou que ia deixar o alto rendimento da natação, não é assim? Estávamos aqui em off a falar, mas que vai continuar a manter a parte do atleta. Mas como é que estão a ser estes meses sem ter esse chip de ter que estar pronta para competir ao mais alto nível? Olá, e em primeiro lugar, obrigada por me receberem aqui. É sempre bom poder partilhar um bocadinho do nosso caminho e da nossa história. Está a ser uma fase muito interessante. Eu não estava a contar, venho há alguns anos a tentar me preparar para o final de carreira. Se calhar até tenho vindo a sofrer um bocadinho mais do que devia com esta preocupação do que fazer depois de terminar o alto rendimento, porque eu tinha definido para mim mesma já quando em Tóquio decidi que ia tentar mais um ciclo olímpico até Paris, tinha decidido que após Paris o alto rendimento terminava e tinha que fazer uma mudança de chip na minha vida. Confesso que não imaginava que fosse aquilo que estou a viver hoje. Em dezembro do ano passado, o Presidente da Câmara de Vila do Conde, o Professor Dr. Vital Costa, falou comigo que poderia haver aqui a necessidade, se assim eu o entendesse, de aceitar, de começar a exercer o cargo para o qual tinha sido nomeada em 2021 e passar a ser vereadora da Câmara Municipal de Vila do Conde, uma vez que um dos vereadores em ação não estava a poder dar resposta por problemas familiares e portanto queria suspender o mandato e se eu queria agarrar essa oportunidade. E aquilo para mim surgiu mesmo como um desafio enorme, porque eu não tinha qualquer tipo de experiência na área. Ainda era dezembro, eu sabia que tinha ali mais 6, 7 meses de trabalho para os Jogos Olímpicos e que era esse efetivamente o meu grande foco e que era para isso que queria trabalhar. Expus a situação dessa forma e a proposta que me foi dada foi entrar a meio tempo, a tempo parcial e fazer aqui uma dupla atividade. A verdade é que um vereador de Câmara é muito difícil estar a tempo parcial, são muitas as requisições, são muitos os momentos de ação. E estes 6 meses foram mesmo muito, muito desafiantes nesse sentido, porque eu por um lado tinha a minha responsabilidade, que eu nunca tirei, até ao final foi cumprir se falarmos com os meus treinadores, com a minha equipa, toda a minha equipa, eu até ao último dia que foi para tentar o apuramento olímpico cumpri com tudo aquilo que já estava planeado a nível de treino e depois por outro lado querer cumprir ali o máximo possível e dar a resposta no que era a Câmara Municipal. Portanto foi mesmo um desafio fantástico e que me criou uma dinâmica que eu nunca pensei e acho que cresci mesmo muito nestes últimos meses. Desde junho que já libertei aqui a carga do que é ser atleta de alto rendimento, continuo a treinar todos os dias da parte da manhã, deixei os treinos da parte da tarde, claro que toda a intensidade é muito mais reduzida e aumentei o número de horas para dedicar à Câmara. E tem sido mesmo muito, muito gratificante porque sinto que todos os dias estou a aprender, todos os desafios são novos. Eu já estava muito habituada àqueles que eram os desafios do desporto, sentia que sabia para o que é que ia, para o que é que estava a trabalhar e a resposta era sempre em nome pessoal. Exato. Neste momento a resposta é em nome da comunidade, a procura em nome da comunidade e portanto é muito, muito desafiante, mas está a ser mesmo muito gratificante. E achas que esse convite em dezembro, já tinhas o planeamento todo para tentar o apuramento para Paris 2024, mas esse convite em dezembro, depois quando não consegues infelizmente os mínimos para ir a Paris, também te deu assim, bem, agora eu já tenho a certeza do que vou fazer se deixar o alto rendimento, não é? Sim, é assim, quando falamos em cargos políticos sabemos sempre que falamos numa fase temporal. Exato, eu fui, portanto, o convite foi-me feito inicialmente em 2021 e na altura, por acaso estava mesmo nos Jogos Olímpicos de Tóquio quando o atual Presidente da Câmara me telefonou para perceber se eu tinha disponibilidade e eu confio mesmo muito, muito no projeto. É uma pessoa com a qual eu me identifico muito, nunca estive ligada à política. Estive sempre muito ligada à Vila do Conde. Sim. E foi nessa base que eu aceitei este convite. Foi em identificar-me bastante com o projeto que existia para a Vila do Conde e em poder de alguma forma contribuir em áreas que eu tivesse alguma experiência, no fundo, que era o desporto e a juventude. Eu atualmente sou vereadora da juventude, não sou vereadora do desporto, tenho estado a dar apoio, sendo o presidente o vereador do desporto, que tem o pluro. Sim, mas toda a tua experiência também dá...
Sim, pronto, é uma área que me fascina. Exato. E que eu sinto que posso dar um contributo, e foi isso desde o início que me fez aceitar o desafio, já em 2021, que desde essa altura não estava como vereadora, mas fui mandatária da candidatura de Vila de Conde da Capital Europeia da Juventude 2026, qual chegamos já à shortlist, e na altura foi a minha primeira envolvência. Nada a ver com aquilo que estou a viver agora, a responsabilidade é totalmente diferente, mas portanto, eu sinto que ajudou-me muito nesta fase de transição, porque já estava, mesmo em dezembro, o momento em que o convite vem, é um convite em que eu não estou num dos meus auges de motivação. Este último ciclo olímpico foi mesmo muito, muito complicado para mim. Tive alguma dificuldade em conseguir transpor para a prova aquilo que eu conseguia render em treino. Aconteceu mesmo até ao final do ciclo, mas eu tenho algumas dúvidas, mesmo se eu tinha conseguido aguentar treinar até ao final do ciclo com a forma que me treinei, se não tivesse tido algo mais do que a natação neste último período, porque já estava mesmo numa fase de saturação, estava a procurar algumas soluções, tinha inclusivamente inscrito num mestrado em gestão desportiva, quase como com aquele objetivo de ter algo mais. Atrasei o início do mestrado para outubro agora deste ano. Era em fevereiro, passei para outubro, porque no fundo era incomportável fazer as três coisas assim tudo de repente. Mas penso que foi mesmo, é daquelas oportunidades que nos aparecem no momento certo e que temos que agarrá-las. Como sempre, com muito trabalho. Mas também, se não for assim, acho que não tem gosto. E até estás a falar de como te custou e até foi um ciclo olímpico mais curto, se calhar a intensidade maior, e depois de uma pandemia também os atletas viveram principalmente nadadores, que as piscinas foram das primeiras coisas a fechar, foi mesmo assim. Depois ir a Tóquio um ano depois do que estavas preparada para fazer, e depois tinhas 3 anos para tentar outra vez ir novamente a umas Olimpíadas. Se calhar esse stress, digamos assim, também não ajudou. Sim, sem dúvida. Eu, por acaso, tive a sorte, já na altura também com o apoio da Câmara Municipal, pude manter-me sempre a treinar. A piscina estava a ter manutenção e, portanto, eu era a única pessoa, fui durante muito tempo a única pessoa na piscina. Eu e o meu treinador, o Fábio Pereira, na altura éramos os dois únicos utilizadores da piscina. E, portanto, tive essa vantagem. Mas eu, quando olho para trás, eu sinto que eu e grande parte da equipa que esteve em Tóquio estávamos num pico de preparação muito forte ali em 2020, portanto o nosso ciclo tinha sido trabalhado para chegar a Tóquio 2020 na nossa melhor forma. Vínhamos de um ciclo bastante positivo, o ano 2018 e 2019 para grande parte da equipa tinha sido muito bom, muito alto. No meu caso, 2018, o final de 2018 foi um ano fantástico para mim, em que conquistei a maior parte dos meus títulos. Depois em 2019 consegui intensificar-me e manter sempre ao meu alto nível. E sinto que depois do Covid a minha grande dificuldade foi, eu sabia que o mínimo olímpico para Paris era um tempo no qual eu já tinha nadado 4 ou 5 vezes, e penso que esta luta interna do porquê que eu não consigo atingir uma marca que eu já atingi foi algo que me dificultou muito e que tornou este caminho muito difícil, porque no fundo o mínimo olímpico era uma coisa que eu já tinha sido capaz de fazer e não conseguia perceber, e criava-me aqui alguma dificuldade, que por mais que eu treinasse, por mais que eu conseguisse render no treino da mesma forma, porque é que não conseguia chegar à competição e render da mesma forma. Agora que tento olhar para trás de forma um bocadinho mais, observar um bocadinho mais, e mais como espectadora do que, se calhar acredito que estava-me a faltar uma adrenalina de competição que eu tive durante muito tempo e que se quebrou, talvez a partir dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Foi ali uma fase eu fui aos Jogos Olímpicos de Tóquio, fui competir ao Brasil. Uma semana depois, tive 1 mês e meio na ESL, numa Liga Internacional de Natação, foi a única participação portuguesa nessa Liga Internacional, e foram ali uns meses de tanta intensidade que eu sinto que vivi aquilo tanto que depois, se calhar, tive ali uma quebra e que nunca mais consegui recuperar. Se eu voltasse atrás de fazer diferente, não fazia. Foram experiências que me enriqueceram muito a nível pessoal e a nível desportivo, e portanto Paris era mesmo um sonho, trabalhei muito para chegar lá, mas sinto que estou tranquila comigo mesma por não ter chegado, porque sinto que fiz mesmo tudo o que podia ter feito para lá chegar. E antes de irmos, já tocaste aí em 2018 e 2019, que foram os teus melhores anos, com registros que tens ainda na história, gravados em Portugal, já lá vamos. Mas queria falar mais um pouco de Tóquio, porque és também a melhor atleta feminina de natação de sempre de Portugal, numas Olimpíadas, com uma meia-final e com o 11º lugar, penso eu. Como é que isso
te deixa este de orgulho, certamente. É mesmo um orgulho muito grande porque eu nunca esperei e acho mesmo que nunca esperaram que eu fosse capaz de atingir isso. Durante muito tempo, eu fui aquele tipo de atleta que não apareceu logo, não apareci nos escalões jovens. Fui aparecendo, fui estando no topo da natação portuguesa, mas sem sem grandes resultados de relevo, e fui fazendo sempre o meu caminho. E se me dissessem há 10 anos atrás, não preciso de ir muito mais, portanto 2018 já foi há 6 anos, mas se 4 anos antes me dissessem que eu ia ter o melhor resultado da história da natação feminina, eu não acreditava. Ainda hoje saem alguns dados estatísticos, os rankings dos recordes nacionais por país. Só tenho 19 países em que o recorde nacional é melhor do que o meu 200 mariposa. No mundo, e por isso às vezes eu olho para trás e sinto mesmo um orgulho muito grande. Claro que no momento dos Jogos Olímpicos fiquei um bocadinho aquém do meu recorde pessoal, e o meu recorde pessoal tinha dado para estar a lutar por uma final, e portanto lutar por uma final era um sonho que era possível e era um objetivo real, não era algo que podia acontecer se corresse tudo muito bem, não, era um objetivo real e não o consegui atingir. Isto um dos lados da moeda. O outro lado da moeda, sou 11ª nos Jogos Olímpicos, em que só tiveram 16 atletas, porque no mundo durante aqueles 4 anos só 16 atletas conseguiram cumprir os critérios para lá estar, e portanto ser uma dessas 16 só por aí já era um grande privilégio. Conseguir ser 11ª e fazer a melhor classificação de sempre da história da natação feminina é mesmo algo que eu tenho um grande orgulho e que às vezes ainda não acredito que foi possível. Então recuemos mais um pouco e ao recorde nacional de 200 metros mariposa em 2018 e também ao 5º lugar no Europeu em Glasgow, e ainda antes tens 2 medalhas de prata nos Jogos do Mediterrâneo. Tenho uma medalha em 2018, outra em 2022, ambas nos 200 mariposa. Como é que é ter o teu nome? Tocaste aí um pouco, não é? Quando vêm os rankings internacionais, mas como é que é ter o teu nome para ser, pelo menos para já, gravado na história Para sempre eu espero que não, porque os recordes são para ser batidos, mas acho que para sempre há de alguma forma acabar por ser, porque sou a primeira nadadora feminina numa meia-final nos Jogos Olímpicos, portanto de alguma forma sinto mesmo que gravei o meu nome na história. Quando falo no recorde nacional, o recorde nacional é algo que eu já ambicionava há algum tempo, que desde 2012 pensava nisso. A Sara Oliveira era para mim uma grande referência, via como uma atleta estratosférica e sonhava muito poder chegar um dia a bater esse recorde dos 200 mariposa, e trabalhei sempre muito para ele. No Rio, em 2016, estive muito perto de participar nos Jogos, estive mesmo até à última, tanto eu como a Federação, e na altura o Miguel Nascimento, que esteve agora em Paris, achamos mesmo que estávamos apurados, e menos de um mês antes soubemos que não iríamos, e foi talvez o momento mais duro da minha carreira. Logo a seguir a isso sou operada a um ombro, porque tinha tido essa indicação em janeiro desse ano. Optei em 2016 por tentar até à última, tentar os Jogos Olímpicos, mesmo com lesão, sabendo que teria, e a seguir faria a cirurgia. E olhei para essa cirurgia mesmo como um recomeço. E portanto em setembro de 2016 estou operada ao ombro. Em 2017 já consigo ir a umas Universiadas, e acho que foi algo que foi muito importante para mim, porque foi uma motivação. É algo que eu chamo muito a atenção às federações, ao Comitê Olímpico, ao desporto em Portugal, é que estes momentos de transição são os momentos mais difíceis, são os momentos mais importantes, onde os atletas precisam realmente de apoio, porque os atletas, quando estão no topo, os apoios caem, e é quando estão naquele limbo entre o estar ou não estar, que é quando precisam de mais apoio. Portanto, eu sinto que essas Universidades foram mesmo um ponto importante para eu poder ter atingido todos os resultados que atingi de seguida. E depois deste período mais difícil, em março de 2018, conseguir bater o recorde nacional foi algo fantástico. Eu ia para o Campeonato Nacional em 2018, em março, com o objetivo de atingir o mínimo para o Campeonato da Europa, na altura, de poder voltar a estar em grandes seleções absolutas. E não me pensava no recorde nacional, e ter surgido o recorde nacional nesse momento foi assim algo que foi fantástico, foi um momento mesmo de viragem. E depois, a partir daí, as coisas surgiram, a motivação também estava em alta, os treinos cada vez corriam melhor, e foi prova atrás de prova. Nos Jogos do Mediterrâneo, em 2018, é a primeira vez que eu nado abaixo do mínimo olímpico, numa prova em que nado ao lado da campeã olímpica do Rio 2016, da Mireia Belmonte, que era a minha maior inspiração, e ainda hoje é, pela forma de trabalho, é uma grande inspiração no mundo do desporto. Poder fazer essa prova ao lado dela e nadar abaixo do mínimo olímpico, assim, foi aquele momento de sensação, ok, isto começa a ser real, a participação olímpica começa a poder ser real.
Pronto, e todos os resultados acho que foram acabando por surgir um bocadinho de forma natural. O 5º lugar no Campeonato da Europa de Glasgow, um 6º lugar no Campeonato do Mundo de piscina curta. Eu, não sendo eu especialista em piscina curta, foi assim uma surpresa também grande. Em Glasgow acabei por estar ali a lutar pelas medalhas. Mais uma vez é um bocadinho aquela sensação de como nos Jogos Olímpicos de ok, faço a melhor classificação da história, antes agora dos resultados que a Camila teve, na altura foi a melhor classificação também da história da natação feminina. Sou 5ª, mas penso ali, a medalha esteve tão perto, mas na verdade naquele momento eu consegui desfrutar o resultado porque achei que ia ter a oportunidade de voltar a conquistar. Mas as coisas também não são sempre assim. No ano seguinte, nos Campeonatos da Europa em 2021, apanhei Covid 2 semanas antes do Campeonato da Europa, acabei por participar, mas não nas condições em que gostava, e sinto que a pandemia teve ali um impacto grande para mim, como eu acho que teve para todos os atletas, mas cada um foi sentindo à sua maneira. Eu não senti no momento, durante a fase em que estávamos em casa e que estávamos a treinar, eu durante essa fase sentia que ia buscar adrenalina e que continuava a treinar e que as coisas iam voltar a acontecer, mas sinto que depois houve ali uma grande quebra. Catarina, antes de passarmos à parte da variação e de falarmos mais propriamente de Vila do Conde, há uma pergunta que eu gosto de fazer sempre aos nadadores. Como é que surgiu o estilo mariposa? Foi o teu treinador, que até normalmente é associado como sendo o estilo mais complicado de se nadar. Foi o teu treinador, viu-te a nadar e disse, não, vais ser mariposa, vais especializar aí, ou foi... Não. Tudo na natação para mim foi sempre muito gradual e muito natural e muito pouco indicado. Eu comecei a nadar com 2 anos, aos 7 fui para o Fluvial Vila Condense porque queria passar mais tempo na piscina com meus amigos e as coisas foram surgindo. Mas desde essa altura o que eu gostava mesmo era da mariposa. Eu acho que gosto de desafios e na altura a mariposa era o mais desafiante e acho que foi desde aí que tive o gosto. Eu sou mesmo apaixonada por mariposa. Sou aquele tipo de atleta que soubesse em provas de 400, 800 ou 1500 metros mariposa, era por aí que eu tinha provavelmente seguido. Por isso, acho que a mariposa... Mas foi sempre uma paixão. Eu portanto, em juvenil, aos 14, 15 anos, nadava também as provas de costas, inclusivamente os meus primeiros títulos nacionais foram 200 mariposa e 200 costas, no mesmo campeonato. Mas o gosto por treinar mariposa sempre foi maior e acho que por isso aquilo que mais treinamos é aquilo que melhor nadamos e isso vai evoluindo. Numa fase inicial foi por gosto, na fase final efetivamente o meu foco estava na prova dos 200 metros mariposa e era para ela a qual treinava. Exato. Catarina, passemos então, já deste aí um pouco um lamirezinho como é que surgiu a aventura na política, um convite por telefone, mas não tinhas mesmo qualquer ligação nenhuma, só pessoal com o atual presidente, por isso é que surgiu o convite? Ou... Eu sempre em Vila do Conde sempre apoiei bastante as listas do Partido Socialista, sempre estive ligada. Vila do Conde teve durante quase 40 anos o mesmo Presidente de Câmara, o engenheiro Mário Almeida, ao qual eu também sempre tive uma grande admiração e tinha uma forte ligação e, portanto, acabou por haver sempre a ligação. Mas a minha grande ligação foi a Vila do Conde. E, portanto, sendo eu nadadora, sendo uma pessoa que está tanto em Vila do Conde, era uma pessoa que acabava por ter por querer estar envolvida naquilo que eram as ações da comunidade. Sendo que com a componente desportiva muitas vezes acabava por estar fora de alguns momentos por falta de tempo e de compatibilidade, mas sempre me demonstrei interesse em poder estar envolvida naquilo que é o desenvolvimento e o crescimento de Vila do Conde. No que eu pudesse contribuir, sempre mostrei alguma disponibilidade. Curiosamente, com o atual Presidente da Câmara não tinha uma relação de proximidade. Nós chegamos a ter alguns momentos de partilha, em momentos, portanto, o professor Vítor Costa como professor, como anterior vereador e também como um exemplo para a Vila do Conde, e eu com a vertente esportista acabamos por estar em momentos de palestras em simultâneo e acabamos por criar ali esse contacto e pronto, eu acho que foi uma coisa que foi mútua, ficamos de alguma forma fascinados e cativados com os percursos um do outro e foi daí também que surgiu, não havia mesmo aqui uma relação partidária nem uma relação pessoal, foi mesmo o sentir que de alguma forma poderia contribuir, penso que o professor Vítor
pensou assim, e eu fico muito feliz porque foi uma oportunidade que me foi dada e quis aproveitá-la, e agora é isso que estou a fazer. E como é que tem sido, tens o Pelouro da Juventude, como é que tem sido estes meses e também o teu primeiro verão, que ainda está a acabar, que no verão é que normalmente dinamiza-se muito a parte da juventude e do desporto. Como é que está a ser? Como é que Vila do Conde está? Vila do Conde foi com este mandato que Vila do Conde iniciou um projeto para a juventude. Eu tive a sorte também de vir com um trabalho muito interessante do Dr. Paulo Vasques, que era quem tinha o Pelouro da Juventude antes, também meu amigo e pessoa com quem eu tive a sorte de ir partilhando um bocadinho deste percurso, uma vez que era mandatária da candidatura de Vila do Conde à capital europeia, e consegui de alguma forma externa, mas de alguma forma direta, ir acompanhando este processo, e acho que isso também me facilitou no momento em que chega à Câmara. É um momento em que estamos a terminar o desenho de uma estratégia municipal da juventude, portanto já sou eu que faço a implementação da estratégia, e portanto há mesmo aqui o âmbito da juventude era uma novidade muito grande para mim, mas é também uma novidade de alguma forma para a Vila do Conde. A aposta na juventude era também uma novidade para a Vila do Conde, algo que começou há 2 anos atrás com a candidatura de Vila do Conde à capital europeia, sabendo que o nosso grande objetivo daquela candidatura era promover o trabalho na juventude e não ter algo supra-sumo, porque efetivamente não havia nenhum trabalho para trás, e portanto foi algo que quisemos começar, e a candidatura acabou por ser aqui o lançamento, a mola de lançamento para esse trabalho. Funcionou muito bem nesse sentido, porque sentimos que efetivamente conseguimos puxar os nossos jovens, ouvir os nossos jovens, criar aqui uma base para desenhar uma estratégia, e neste momento estamos a implementá-la. Está a ser um trabalho muito interessante, porque trabalhar com juventude é trabalhar com desafio. O que hoje é certo, amanhã já é errado, e portanto trabalhar com esta mudança constante é fascinante. A altura do verão, efetivamente, no que é juventude, é algo muito ativo e estamos sempre a procurar. No fundo, a nossa estratégia foi aproveitar o verão para estarmos com os nossos jovens, irmos nós de encontro ao que são as iniciativas deles, para desenhar também aquilo que são as políticas de juventude e quais as principais áreas de ação para o futuro. Exato. No que diz respeito ao desporto, é um bocadinho ao contrário, é muito mais intenso durante o ano, e aqui no verão acaba por ser uma fase mais calma, e portanto acabou por dar aqui para fazer um balanço entre as duas áreas, mas sendo que, pronto, o desporto não é uma área que me está entregue, é uma área em que eu estou a dar apoio, e portanto a responsabilidade é mais reduzida, mas continuo a trabalhar sempre nesse sentido de querer procurar fazer um bocadinho melhor e aproveitar se calhar um bocadinho a minha inexperiência política, para às vezes tentar pensar um bocadinho fora da caixa, pensar o que é que podemos fazer diferente, claro que depois sempre questionando aqueles que sabem como fazer e como implementar, mas às vezes sair um bocadinho daquilo que é o que já está definido há alguns anos para trás e pensar o que é que podemos fazer efetivamente para melhorar e não ter medo de arriscar. Portanto, tenho trabalhado um bocadinho nessa base. Tenho tido também abertura para trabalhar assim e uma confiança grande por parte do Executivo, e isso para mim também tem me ajudado bastante. E é por aí o futuro da Catarina, continuar nas próximas autárquicas, integrar a lista e talvez continuar no Pelouro, e também o mestrado de gestão desportiva, não é? Que também já disseste que vais entrar agora. Sim, assim, o mestrado de gestão desportiva é algo que eu vou iniciar agora, porque acho que é importante ter, da mesma forma que durante todo o período que eu tive no desporto, tinha sempre ali um plano B, eu penso que na política tem que ser exatamente da mesma forma, nunca poderíamos dar como adquirido, sim. Nada como adquirido. Duas áreas parecidas nesse aspecto. Eu tenho muito gosto em trabalhar com o atual Executivo, a trabalhar neste projeto, e se eu puder continuar a fazer, seria para mim uma mais-valia enorme. Mas gostava muito, se não fosse pela via política, manter-me sempre ligada à questão desportiva, ao desenvolvimento, e manter-me ligada sempre ao que é o crescimento de Vila do Conde. Para mim era importante, tanto de Vila do Conde como o crescimento nacional do desporto. Acho que são áreas em que sinto que efetivamente posso contribuir com a minha experiência e para as quais estou também aberta a aprender e a trabalhar muito mais, para no futuro poder efetivamente olhar para trás e perceber, ok, aquilo que fizeste fez sentido, e sempre foi assim que eu tentei trabalhar,
E voltar a deixar a tua marca, como já deixaste na natação. Sim, no fundo pode pensar um bocadinho por aí. Sinto que, enquanto que no desporto era aquilo que eu fazia, era aquilo que me transmite, que se passava para fora, neste momento eu não penso muito assim, eu penso mais ao contrário, eu penso o que é que aqueles para quem eu estou a trabalhar realmente precisam e são esses os protagonistas. No desporto acabava por sentir que era sempre eu o protagonista. Exatamente. Aqui sinto mesmo que o objetivo é que sejam os outros os protagonistas e poder fazer um trabalho. Nunca tive medo de trabalhar e gosto muito de trabalhar, também não sei de fazer de outra forma e sinto que isso é das características que me podem fazer chegar mais longe. Catarina, foi um prazer ter-te aqui connosco, agradecer-te mais uma vez por teres aceitado o nosso convite. Foi mais um Desporto às 9, já sabe, para esta entrevista e outras, visite o nosso canal do YouTube e visite o nosso website atleta.pt e siga as nossas redes sociais.